Bom, o vídeo está começando e como eu pretendo salvar esse vídeo, deixar salvo, eu vou começar aqui cumprimentando vocês, dando boa noite para quem está chegando. E aí aos poucos a gente vai entrando no tema, nesse assunto tão temido, que é o assunto da semana, né? O coronavírus. Acho que prefiro falar assim porque acho que as pessoas conhecem mais. Boa noite a todos. Esse vídeo, na verdade, ele é um vídeo onde a gente possa nos cuidarmos, né? Eu não sou nenhuma cientista, eu não sou biomédica e eu não vim aqui para falar sobre o coronavírus. Na verdade, eu vim aqui para escutar vocês, para de alguma forma utilizar a minha ferramenta de trabalho, que é a escuta, em prol de vocês, em prol do outro, né? Nesses tempos de coronavírus, a gente está ouvindo falar bastante sobre a necessidade de manejo das nossas condutas, a necessidade de manejo com o outro, né, com o próximo. E às vezes eu percebo que colocar em prática esses manejos se torna difícil por conta do que nós construímos até aqui, né, de quem nós somos até aqui. Muitas vezes a gente tem alguns comportamentos cíclicos e repetitivos de conduta mesmo, talvez nem por maldade, mas por esquecimento mesmo, de olhar para o outro, de cuidar um pouco mais do outro, que é o que está acontecendo no momento. A gente está tendo a necessidade de ficarmos isolados por conta de alguns grupos de risco, né, do coronavírus. E ainda eu percebo que ainda existe uma negligência nesse formato de pensamento, sabe? Boa noite, Monique. Tudo bem? Não é um monólogo também. Eu acho que podemos trocar aqui sensações, sentimentos. Quem sabe a gente faça, inclusive, um grupoterapia, né, para a gente cuidar aí desse excesso de ansiedade que está nos atravessando. Quando eu falo nos atravessando, eu também me coloco no lugar de uma de uma pessoa brasileira que tem uma filha pequena, que tem os pais idosos, que tem avós idosos e, e também me coloco nesse lugar de medo. Então eu acho que o grande tema, a palavra tema que a gente vai trabalhar aqui bastante, que eu vou tentar trazer um pouco à luz para vocês sobre o que é o medo, na verdade, é exatamente isso que a gente precisa olhar para tentarmos passar por esse momento, atravessarmos esse momento de uma forma mais branda, sabe? Com menos sensações assim somatizadas pelo nosso corpo. Oi, Kelly, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui. No início do vídeo eu estava comentando quanto que eu não domino o assunto coronavírus, eu não vim para falar sobre ele. Eu domino a psicologia, então eu vim para falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas sensações e os aspectos emocionais que o coronavírus ele causa dentro dos nossos corações, dentro das nossas relações também, né? Se a gente pensar bem aí de 3, 4 dias para cá, as nossas vidas elas se transformaram. É, e aí eu não estou falando só de quem está em casa, de quem pode estar em casa. Na verdade eu estou falando de todo mundo, porque assim, as pessoas que não são privilegiadas e que não podem fazer o home office, que não podem trabalhar em casa, também de alguma forma se sentem pressionadas, vão trabalhar com medo, né, utilizam o transporte público com medo. E eu acho que o que não pode acontecer no momento é o pânico.
Como eu já falei num outro vídeo, assim que estávamos começando a falar sobre o coronavírus, acho que foi na sexta-feira, é, esse é um vírus muito recente, então os estudos eles são muito recentes também, né? Então, portanto, eu acho que a principal conduta que a gente tem que ter para a gente não desencadear essas doenças psicossomáticas, eu digo doenças psicossomáticas que são talvez a depressão, um nível de ansiedade generalizado, uma fobia, uma neurose obsessiva, né, um conjunto de histerias, né, que acabam dominando o nosso corpo. Eu acho que por conta disso a gente precisa procurar o melhor local, o melhor espaço, a melhor mídia de divulgação para termos acesso e a gente focar naquilo ali e acreditar em quem está transmitindo a mensagem, porque os casos de fake news estão assim, são maiores, na verdade, do que os casos verdadeiros. E inclusive eu até acreditei há pouco tempo eu ouvi uma fake news falando sobre que já haviam descoberto a vacina, né, em Israel. E enfim, isso me causou uma alegria e depois um desapontamento. Então, enfim, vamos procurar sites que realmente sejam sites seguros de informação. Mas ao mesmo tempo também não acho bacana a gente procurar informação o tempo todo, né? Quem procura informação o tempo todo é quem está trabalhando com isso diretamente, quem está trabalhando diretamente com as mídias de divulgação, ou então quem não sente nenhum aspecto assim que influencie o seu corpo. Agora, se você já é uma pessoa ansiosa, já tem um traço neurótico, obsessivo, não é válido que você se fixe o tempo todo nas informações do coronavírus, tá? É importante que de repente você deixe para que um dia, um horário do dia, você visite o site que você está acostumado, ou que você goste, ou que você confie para buscar as informações, as atualizações, né, diárias e ponto, tá? Por que eu comecei a falar sobre o medo? Para quem tá entrando aí agora. Acho que o medo ele move a gente, né? Vamos pensar bem. O medo ele move muito mais assim as nossas vidas do que as conquistas. Se a gente parar para pensar, a gente tem muito mais medo, sei lá, numa competição. A gente tem muito mais medo de errar, de não conseguir acertar, ou de morrer, ou medo de não estar em primeiro lugar. Enfim, os nossos medos, eles são muito maiores do que os nossos momentos de alegria. Porque quem ganhou, venceu, ok, venci, ficou alegre e ponto, acabou. O medo não, ele se protela, né? Ele se estende. E nós humanos, a gente tem um lugar, não vou entrar aqui cientificamente, mas nós temos um lugar no nosso cérebro que é onde o medo fica, onde ele está instalado, onde ele acontece, que é no mesmo lugar onde acontece o medo dos animais, né? Então, assim, quando a gente tem medo, a gente tem medo, a gente tem um medo não pensado da mesma forma que um jacaré tem medo de algum outro bicho, enfim. Os nossos medos, eles são irracionais. E se nós, seres humanos, já tivermos algum traço de histeria, né, que engloba as neuroses obsessivas, as ansiedades, as somatizações, taquicardia, síndrome do pânico. Se nós já tivermos algum traço nesse sentido, os nossos medos eles se tornam muito mais ainda irracionais. E aí a gente passa a ter um medo de algo que a gente não conhece, de algo que a gente desconhece, ou então a gente passa a ter um medo maior que o medo natural que todos devemos ter, sim, né? Então, assim, eu não estou levantando aqui a bandeira de fortaleza jamais. Muito pelo contrário, eu não gosto dessa bandeira de trazer a fortaleza, de trazer o espírito forte,
Levanta a bandeira, sim, da positividade, da gente confiar, da gente ter a nossa fé, da gente cuidar da nossa espiritualidade, mas não a bandeira da fortaleza em si. Né? Podemos, sim, em algum momento do dia, nos sentirmos muito ansiosas e aí cuidarmos dessa ansiedade, que é desligando a TV, talvez se focando mais no trabalho, focando em alguma atividade que você gosta de fazer, de repente pegando algum livro que você está para terminar há algum tempo e não consegue, assistindo alguma série, conversando com quem reside com você, porque agora a gente também está evitando o contato físico com outras pessoas, né? Para a gente cuidar desse medo, tá? A gente não pode deixar que esse medo ele que se estenda e se projete na doença, no coronavírus, né? Porque que acontece? Se eu sou uma pessoa que tenho medo, tenho grandes medos na vida, se eu sou uma pessoa insegura, se eu sou uma pessoa que já tenho fobia por doenças, eu sou uma pessoa que vivo na farmácia, adoro tomar medicação para dor de cabeça, certamente você é uma pessoa atingida por um medo maior do coronavírus do que um medo natural que deveríamos ter, sabe? Então, eu quero trazer aqui a naturalidade do equilíbrio que devemos buscar. Ontem eu postei alguma coisa sobre o equilíbrio, não sei se todos vocês leram, mas o post tá aqui na página, depois que acabar o vídeo, eu acho que vale a pena vocês lerem, para desmistificar também essa questão da fortaleza. Então, assim, a gente tenta o tempo todo buscar o equilíbrio. E o equilíbrio, ele é cíclico. O equilíbrio, a gente não mantém ele 100% ok dentro das nossas relações e dentro dos nossos medos. O equilíbrio, ele acontece e hoje está tudo bem, amanhã já está mais ou menos, e hoje, daqui a pouco eu vou me sentir melhor, daqui a pouco eu vou lembrar. Então, assim, a gente busca equilíbrio em todos os aspectos das nossas vidas, se você parar para pensar. A gente busca o equilíbrio nas nossas relações amorosas, nós buscamos o equilíbrio nas nossas relações profissionais, nós buscamos o equilíbrio na nossa saúde, em manter uma dieta saudável. Ora comemos besteira, ora administramos super hambúrgueres, super comidas gostosas e gordurosas. Então, assim, a nossa vida ela é muito estrategicamente fadada a buscarmos o equilíbrio. E esse é mais um momento onde eu convido a todos vocês para que para que vocês lembrem que existe a chance do equilíbrio, para que nos momentos de medo, nos momentos de euforia, de agitação, de taquicardia, para que vocês respirem, peçam ajuda, façam terapia, busquem terapia online, quem sabe. Também é uma saída para que você se esvazie desse medo e para que ele diminua, para que você consiga viver, fazer a sua refeição, cuidar de quem você cuida, cuidar do seu casamento, cuidar dos seus filhos, da sua vida profissional. Nós não podemos sermos tomados pelo medo e muito menos entrarmos em pânico. Eu fiz algumas anotações aqui para trazer para vocês, mas assim, o que fica de muito importante aqui hoje é essa questão do medo coletivo, a questão das fake news, a questão das histerias, né? A histeria coletiva. Na verdade, vou até pontuar para vocês aqui, falar um pouco sobre a histeria. É um termo muito antigo, criado por Freud, né? Que é o pai da psicanálise, enfim. Freud denominava que as sensações e que o que o corpo sentia e trazia como doença, de acordo com as obsessões e neuroses, enfim, tudo que eu disse aqui, ele dava o nome de histeria. E chegou um momento em que ele entendeu que não dava pra gente denominar tudo o que a gente sente com o nome de histeria. Então, assim, esse estereótipo da mulher histérica, esse estereótipo de histérica, grita, maluca, não. Isso é passado.
A histeria, ela está embutida, incluída, ela é um total de todas essas sensações neuróticas, de neuroses e de obsessões que nós seres humanos sentimos. É, aqui eu fiz até uma anotação legal para trazer para vocês, falando sobre a felicidade, né? O quanto que ela também pode ser contagiosa, assim, quanto o medo, sabe? A gente não pode esquecer que a gente pode oferecer alegria, ou no momento em que estivermos bem, que a gente pode oferecer momentos de descontração e de boas risadas e de boas trocas de energias com outras pessoas. Né? Vamos tentar, a gente precisa se ligar para não passarmos somente o medo para os outros, né? Só falarmos sobre o que é ruim, falarmos sobre o coronavírus, lembrarmos do medo que temos o tempo todo. Em alguns momentos a gente também pode trocar alegria e eu acho que essa coletividade ela faz muito sentido nesse momento de mundo e nesse momento de coronavírus, né? Nós estamos assim numa comunidade em que a gente precisa fazer parte de um todo. E fazer parte de um todo é se projetar, é se colocar, é tentar de alguma forma ajudar as outras pessoas com muita responsabilidade. Quando eu digo responsabilidade assumindo sim que esse é um momento que está acontecendo uma doença, uma pandemia, onde os estudos ainda não estão muito avançados, né? Enfim, não existe mentira, não existe um fake news nisso, mas em alguns momentos a gente pode trazer um momento de alegria e ajudar a outra pessoa ou alguém que precise um pouco mais de você. Eu acho que calma, pé no chão e ter um propósito de vida com o coronavírus, vou explicar melhor. É algo que pode te salvar agora dessa tensão que isso tem causado assim nas nossas mentes, né, nas nossas psiques e nos nossos corações. Quando eu digo propósito, é você tentar pegar esse momento e tentar entender quem que você está sendo, sabe? O que você não fez até hoje que você gostaria de ter feito, qual é o seu propósito de vida, o que você pode contribuir com alguma outra pessoa, quem que você gostaria de se transformar, né? Por que eu estou falando isso? Porque o medo, de novo, o medo ele é muito vinculado ao medo da morte, né? Ele é bem direcionado a isso. E o medo da morte é o medo de finalizar a vida e não ter tempo para alcançar alguns objetivos de vida. Então, por que não, nesse momento, você olhar para os seus medos e pensar, peraí, por que eu estou com tanto medo? O que eu estou deixando de fazer até aqui? O que eu gostaria de ter feito e que eu não fiz? Quem é a pessoa que eu estou sendo até aqui? E por que eu não estou conseguindo ser uma outra pessoa? Sabe? Eu acho que é um momento, sim, da gente olhar para dentro e olhar para as nossas relações também e repensarmos que seres humanos estamos sendo, o que estamos contribuindo para o mundo, né, para a gente poder fugir um pouquinho desse mecanismo natural aí de defesa que todos nós temos. E mais uma vez eu digo, eu me incluo nisso. Eu estou num papel que durante essa semana a maioria dos meus diálogos em terapia online, que é o que eu estou fazendo, tem sido coronavírus. Então é um assunto que está passeando muito pela minha mente. Muitas vezes eu não gostaria de falar sobre isso. Inclusive, esse deve ser um dos últimos posts que eu faço falando sobre isso. Porque eu quero falar sobre coisas boas. Eu quero tentar trazer esperança. Eu quero tentar te tranquilizar. Eu quero tentar te distrair no sentido de te amaciar, de te abraçar, né, mesmo à distância. E quero lembrar vocês também que
nós estamos com medo do vírus. Nem todas as pessoas são pessoas que estão em grupo de risco, né? O grupo de risco são os idosos e são as pessoas já com uma predisposição a doenças do coração, a doenças asmáticas. Eu me encaixo nisso, eu sou uma pessoa asmática. E por isso que eu fiz o movimento de não atender no consultório nessa semana, pelo menos, e entender como é que vai funcionar a próxima semana para ver se eu continuo fazendo os atendimentos online ou não. Mas, assim, eu queria lembrar vocês que os dados, as estatísticas da influenza e do suicídio, que também matam, são enormes. Tá? Então, assim, mais uma vez o meu convite fica para que a gente olhe a nossa volta e entenda que nós vivemos uma série de desafios e de mortes que passam desapercebidas das nossas vidas porque não estamos olhando para o outro, não estamos pensando coletivamente, não estamos pensando como um todo, igual eu falei há pouco tempo. Né? Essa é uma realidade muito infeliz, enfim, eu não gostaria que isso estivesse acontecendo, assim como vocês. Mas eu também percebo que não é porque eu gostaria... Vocês estão me ouvindo bem? É que meu microfone está caindo e eu estou segurando aqui. Se vocês puderem me dar um ok, uma resposta, se alguém estiver ouvindo. Mas, assim, quando eu escuto falar dessa recusa, quando eu falo dessa recusa, quando eu falo desse medo, eu também falo com as pessoas que não acreditam no que está acontecendo. Né? O ser humano tem uma dificuldade, eu não sei se eu vou falar aqui do brasileiro especificamente, né? Porque eu não tenho esse dado para trazer e eu gosto de falar com dados científicos, apesar de eu não ser uma cientista biomédica, eu sou uma cientista da psicologia. Alguém me respondeu que está ouvindo, legal, obrigada. Mas nós temos uma dificuldade de... a gente tem uma dificuldade de obedecer algumas regras, né? Então, assim, principalmente alguns grupos estereotipados, existem alguns grupos que têm uma dificuldade de obedecer algumas regras. Então, se não é para sair de casa, aí é que as pessoas querem sair porque não se importam, porque viram o estudo X e Y. O som fica melhor quando se aproxima, tá? Deixa eu segurar aqui o microfone. Obrigada, Fernanda. Beijo pra você. Então as pessoas têm também uma tendência a fugir das regras. E esse não é o momento para que a gente fuja das regras, sabe? Cuide da sua teimosia, cuide da sua neurose em se sentir perfeito ou se sentir melhor estudado. Vamos ficar atentos ao que as autoridades de saúde têm falado. Se você, de repente, tiver uma outra língua, se você tiver o inglês ou tiver, enfim, italiano, leia artigos de outros países, se isso for te beneficiar de alguma forma, ou se isso vai te confortar de alguma forma, se isso vai te trazer um alento, né, e uma certeza do que está acontecendo. Mas esse não é o momento de bater o pé no chão. Esse não é o momento da gente criticar quem estuda para isso. Né? Nós temos grandes cientistas aqui no Brasil e isso está mais do que comprovado. Então, vamos cuidar dos nossos idosos, porque eles são, pelo que eu percebo e pelos meus atendimentos, eu percebo o quanto que os idosos estão dando trabalho. Né? São as pessoas que estão no grupo de risco, mas são pessoas que estão indo para a rua, são pessoas que estão continuando a viver a vida com um medo um pouquinho inflado, né? Esse medo ele tem que estar mais assim, inflamado, na verdade. E existem alguns idosos que só acreditam no pagamento de contas diretamente na boca do caixa, que não baixam aplicativos, né, para pagamento, para facilitar a vida e para evitar o contato com outras pessoas. Então, assim, façamos a nossa parte no sentido de chamar a atenção de quem precisa desse toque, de quem precisa
desse agito, dessa sacudida, né, para acordar e entender que agora não é um momento de birra, de bater o pé no chão e nem de mimos, né? Tem muitas pessoas mimadas por aí e agora não é o momento para isso. Nem para você que de repente se sinta cabeça dura, coloca aí a mão na consciência e tenta estudar um pouquinho mais. Acho que o estudo e o conhecimento do que está acontecendo vai te trazer uma certeza maior e, quem sabe, a mudança de comportamento também. Bom, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui de importante para vocês, porque eu fiquei, assim, muito atenta em não ficar falando sobre o vírus, já que eu não tenho o conhecimento científico, sabe? Eu queria muito trocar com vocês e eu acho que se vocês quiserem colocar alguma observação aqui para eu seguir algum ritmo, se vocês tiverem alguma dúvida, acho que vai ser muito rico trocar com vocês, porque como eu falei no começo, eu não gostaria que esse fosse um monólogo, apesar de já estar sendo. O que vai acontecer é que provavelmente o vídeo possa encerrar um quanto antes, né? Porque eu não gostaria de ser tão repetitiva. Mas tá. Aqui eu anotei, enfim, algo que eu acho que eu já até falei sobre isso, né? Que se eu fico o tempo todo ali paparicando a doença, né? E o tempo todo olhando para a doença e o tempo todo percebendo que eu estou no grupo de risco, que eu tenho a capacidade de pegar, que isso pode acontecer comigo, que eu preciso lavar as mãos o tempo todo. Não há ansiedade que dê conta disso, sabe? Não há conversa que dê conta disso. Então, se atente a isso, principalmente se você não tiver no grupo de risco. Tenha cuidado com a sua medicação, se você é um ansioso diagnosticado, vale a pena também você tomar cuidado com as medicações que têm que ser tomadas e cuidado com esse medo de não viver, né? Porque no fundo, esse nosso medo é exatamente o medo do vírus, claramente falando o medo da morte, né? Esse medo que nós estamos tendo. E eu não julgo ninguém por esse medo. Quando eu falo para vocês, eu falo para mim também, né? Na verdade, a função do terapeuta é muito essa. A gente acaba se cuidando, ouvindo vocês e falando para vocês, porque é uma forma da gente se escutar também. Eu demorei a iniciar o vídeo porque aqui em casa teve um panelaço, aqui na região onde eu moro, no Rio de Janeiro, teve um panelaço enorme e uma barulheira enorme, com muitos fogos, e engraçado que atrapalhou a minha concentração, né? E aí eu pensei, caramba, eu tô tentando servir ao próximo, eu tô tentando ajudar as outras pessoas de alguma forma, e eu não estou conseguindo porque existe um outro tipo de coletivo que luta por outras questões, né, políticas e sociais aqui do Brasil. Fica o meu recado também para que o fanatismo ele não avance a tal ponto que nos emburreça, né, e que não traga nenhum tipo de estratégia convincente ou que não traga nada a acrescentar para esse momento do coronavírus, que é sério. Bom, existe também a questão do mercado financeiro, quando eu falo em fake news, né? Tem toda uma questão de visibilidade de notícias. Então, assim, muitas agências e muitas empresas fazem fake news propositalmente para terem um número de acesso aumentado e com isso ter algum tipo de ganho. Então a gente precisa vamos ter medo à medida em que
as coisas acontecerem, sabe? Oi, Luísa. Beijo, boa noite. Eu acho que a gente pode sempre pensar no aqui e no agora, tá? Esse é um tópico que eu sempre trago assim nas sessões, no consultório de terapia onde eu atendo. O aqui e o agora é mais importante. A pessoa ansiosa nada mais é do que a pessoa que tem medo do que vai acontecer. E a gente não tem como prever o que vai acontecer. A gente não tem como prever se nós vamos ficar doentes, se vamos ter o coronavírus, se o nosso coronavírus vai vir de forma branda, se vai vir de forma leve, se vai vir de forma mais pesada, se ficaremos internadas ou não. Então, assim, não vamos sofrer por antecipação, né? E não vamos pensar no que já aconteceu na China, por acaso, pelo menos, assim. E não é um não pensar de descaso e nem o não pensar de não me importo ou um não pensar de dane-se eles, não. Mas é um não pensar de que agora a gente precisa cuidar do que está acontecendo no Brasil, a gente precisa cuidar da vizinhança, das pessoas que são mais idosas. Hoje eu vi um movimento muito bacana no meu prédio, no WhatsApp do meu condomínio, onde as pessoas estão se colocando à disposição para ajudarem as pessoas idosas a irem à rua ou se colocarem para ir à rua se for necessário. Hoje eu precisei pedir uma medicação na farmácia e aí o entregador me entregou a medicação com quase 2 metros de distância. Só faltou jogar com meus braços as medicações. E eu só faltei virar a goleira, né? Que é para pegar a medicação, jogar o dinheiro, ele jogar o troco, enfim. Mas é o certo, é o correto. Eu acho que a gente pode tirar boas gargalhadas de momentos difíceis também. Eu acho que a vida tem que ser mais suave e não podemos generalizar todos os casos que estão acontecendo por aí. E, enfim, vamos procurar dicas confiáveis e de sites que sejam bacanas. Bom, gente, o vírus ele é uma ameaça, não deixa de ser, é uma ameaça invisível, por isso que esse nosso medo ele só cresce, porque é muito similar até com a psicologia, porque pensando bem, estava até conversando com uma paciente hoje, as nossas sensações e emoções e tudo mais, elas não são palpáveis e também não são vistas a olhos nus. Quando a gente estuda psicologia, a gente imagina, né, onde elas ficam, no córtex cerebral e qual lugar do cérebro, qual lado do cérebro que fica e tudo mais. E a gente não apalpa, a gente não racionaliza. Então, para quem é muito racional, eu imagino que esse receio, que esse medo, ele realmente seja maior, porque assim, pensando aqui, confabulando com vocês mesmas, né, assim, é tudo tão novo que eu tô falando com vocês e eu também tô pensando junto aqui sobre o que eu tô falando e sobre as minhas anotações, mas assim, o vírus é uma ameaça tão invisível que o medo ele só tende a aumentar, certamente. Né? A gente tem medo do invisível, do que a gente não pode ver ou do que a gente não pode tocar. Se de repente alguém tem um machucado, a gente não vai encostar no machucado. Se você está vendo a pessoa com uma boca machucada, você não vai beijar a pessoa com a boca machucada. Agora, se existe um vírus que é invisível, certamente esse medo ele tende a se propagar mesmo. Então, assim, oi, Adriana, beijo. Então, assim, eu entendo a todos vocês. Eu estou disponível para que vocês me enviem perguntas. Claro, perguntas sempre dentro do contexto da psicologia, sempre dentro do contexto do medo, sempre dentro do contexto da ansiedade, das neuroses, das obsessões. E vou me despedindo por aqui, mas vou postar esse vídeo ao vivo no meu IGTV, porque aí a gente amarra assim, as informações ali e aí eu tento não ficar mais falando sobre doença, né? Eu vou falar sobre esperança e prosperidade
E aí vocês se sintam à vontade para trocar comigo, tá? E se vocês acharem que o medo de vocês está num nível em que vocês não estejam conseguindo administrar, peçam ajuda. Por favor, conversem por telefone, conversem pelo WhatsApp, conversem com quem mora com vocês, falem sobre isso, não fiquem no canto, não escondam os seus sentimentos, porque não adianta. Nanda, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a colaborar de alguma forma a você e a tantas outras pessoas que vão ter acesso a esse vídeo. E eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhas e que eu também não me sinto sozinha tendo vocês. Então, uma boa noite a todos. Vou acenar aqui, ó. Cadê? Nem sei fazer. A pessoa quer acenar e eu dei tchau pra alguém, mas não sei o que eu fiz. Eu queria comentar, botar coração, um beijo, mas eu não sei fazer. Então, um beijo a todos vocês. Fiquem em paz. Cuidem-se. Ah, tem alguém mandando coração, era o que eu queria. Obrigada. Cuidem-se mentalmente. Cuidem-se psicologicamente. Lavem as mãos. Utilizem o álcool gel. Preocupem-se com as crianças. As crianças não têm capacidade de entendimento que nós temos. As crianças não acessam, não alcançam o que a gente quer dizer. Então elas vão perguntar várias vezes por que não podem brincar com os amigos. Elas vão perguntar várias vezes o porquê que não podem passear. Os idosos também. Eu percebo que os idosos também não têm essa capacidade de entendimento e não é intelectualmente não, tá? Mas assim, eu vejo que é uma novidade tão grande que está acontecendo que talvez os idosos, eles sejam como se fosse, sabe, essas atualizações de informática? Eu até dei um exemplo sobre ir ao banco e baixar o aplicativo, sabe? Eles têm uma resistência tão grande em acreditar no que funciona. Muitos idosos têm uma resistência enorme em acreditar que depositar o dinheiro na conta só vale se for diretamente no banco e não através aqui do aplicativo telefônico, que eu vejo que essa novidade ela é tão surreal, ela é tão distante da nossa realidade brasileira, que para eles fica difícil também esse entendimento, essa concordância, porque assim, eles já viveram tantos anos e já passaram por tantas outras coisas que eles se sentem talvez muito fortalecidos e muito espertos, e são mesmo, mas eles estão precisando da nossa ajuda. Chegou a hora da gente cuidar dos idosos, chegou a hora de invertermos os valores e termos paciência, carinho, compreensão, aconchego, saudações, mesmo que à distância. Tá bom? Um beijo para quem tá chegando agora. Eu vou deixar esse vídeo disponível. E até a próxima, gente. Boa noite. Tô tentando salvar aqui para não perder o vídeo. Ai, gente. Achou rapidinho, Nilde? E na verdade eu nem contabilizei o tempo que eu tô aqui. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar sobre alguma coisa? Sobre algo que eu não trouxe? A gente pode conversar mais um pouco. É porque acabou que eu fiquei falando sozinha. Fiz um monólogo e eu, enfim, esperava que talvez a gente pudesse conversar sobre isso ou que vocês pudessem falar sobre sentimentos. Ah, você entrou agora, né? Entendi. Então tá. Boa noite pra você. O vídeo vai ficar salvo no meu IGTV. Um beijo. Prazer.
Depois você consegue ver o vídeo por completo. Tchau, gente. Boa noite. Beijo.